Um milionário fazia trilha quando de repente avistou um bebê abandonado à beira do penhasco. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já parou para pensar em como uma única decisão pode mudar toda a sua vida? Em como um momento pode transformar o seu destino de forma tão drástica que você nunca mais será o mesmo? Para o milionário Marcos Almeida, esse momento chegou enquanto ele fazia uma trilha nas montanhas, em busca de um pouco de paz, longe da correria e das obrigações de sua vida luxuosa. Mas o que ele encontrou ali, à beira de um penhasco, estava prestes a reescrever tudo o que ele pensava saber sobre o mundo. O som da brisa cortando o silêncio da montanha era tranquilo, quase terapêutico, enquanto Marcos seguia em sua jornada solitária. Ele, um homem de negócios renomado, estava acostumado ao luxo das grandes cidades, aos jantares sofisticados e às festas glamorosas. Mas, naquela manhã, ele estava buscando algo mais simples, algo que não tivesse a pressão de números ou contratos. Ele queria se sentir vivo de novo. O ar puro da montanha, o silêncio absoluto da natureza, tudo parecia perfeito. Mas, em questão de segundos, sua vida daria uma guinada impossível de prever. A visão que apareceu à sua frente o fez parar no meio do caminho, o coração acelerado. Lá, no limite de um precipício, estava um bebê. Sozinho. Desprotegido. Ao lado de um penhasco enorme, o bebê parecia uma pequena criatura indefesa à mercê de um destino cruel. Marcos ficou paralisado. O que faria? Como alguém poderia ser capaz de abandonar uma criança naquele lugar? A adrenalina invadiu seu corpo e, por instinto, ele correu até a beira do penhasco, não se importando com o risco. O bebê chorava baixinho, mas parecia tão vulnerável quanto uma folha ao vento. A primeira pergunta que passou pela mente de Marcos foi: quem faria algo assim? Quem seria capaz de deixar uma criança em uma situação tão extrema, como se fosse uma coisa descartável? Sem tempo para refletir muito, ele pegou o bebê nos braços, tentando mantê-lo seguro. O pequeno, com os olhos arregalados e cheios de medo, agarrou a gola de sua camisa como se o visse como sua única tábua de salvação. O contato foi o suficiente para mudar tudo. Ele já não estava mais apenas ajudando. Agora, ele estava parte de algo muito maior. Algo que ele nem imaginava. A angústia se misturava com a surpresa. Por que o bebê estava ali? Marcos não sabia se deveria chamar a polícia, procurar um hospital ou, de alguma forma, entender o que havia acontecido para que essa criança tivesse sido abandonada naquele lugar. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal, alguma pista. Não havia nada. Só a imensidão da montanha, o silêncio absoluto e o choro de um bebê. Com o bebê seguro nos braços, ele começou a andar de volta, seu coração batendo descompassado, ainda sem entender o que havia ocorrido. Durante a caminhada de volta, sua mente estava em tumulto, tentando fazer sentido do que acabará de acontecer. Mas então, ao olhar para o bebê, uma sensação estranha começou a tomar conta de Marcos. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquele pequeno ser estava conectado a ele de uma forma inexplicável. Algo que ele não conseguia identificar, mas que começava a despertar uma curiosidade crescente em seu peito. O que havia por trás desse bebê? Como ele se encaixava no quebra-cabeça de sua vida? Sem saber, Marcos estava prestes a se envolver em um mistério muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Um mistério que, ao ser desvendado, o levaria a um segredo sombrio, algo que mudaria sua visão sobre o mundo, sobre as pessoas e, mais ainda, sobre o seu próprio destino. Naquela noite, ao voltar para o seu luxuoso chalé, Marcos pensava em tudo o que havia acontecido. O bebê estava seguro, mas as perguntas continuavam a martelar em sua mente. Quem o havia deixado ali? Por quê? E, o mais importante, qual era a conexão entre ele e essa criança? Aquela experiência estava longe de ser uma simples coincidência. Algo maior estava em jogo, e ele sentia que seria forçado a desvendar o que fosse. Esse mistério, que começava como um simples resgate, se tornaria o ponto de partida para uma série de acontecimentos que mudariam para sempre a vida de Marcos. O que parecia ser um simples encontro nas montanhas acabaria por levá-lo a enfrentar algo muito mais perigoso, envolvendo segredos, revelações e um destino que uniria ao bebê de uma forma que ele jamais imaginaria. O amanhecer na montanha trouxe uma sensação de incerteza para Marcos.
O bebê, agora alimentado e adormecido nos braços dele, parecia seguro, mas o sentimento de inquietação não o deixava. A tranquilidade da paisagem ao redor, com o som suave dos pássaros e a brisa gelada cortando o ar, contrastava com o turbilhão de pensamentos que tomavam conta da mente de Marcos. Como ele deveria proceder? O que fazer com aquela criança que, inexplicavelmente, havia aparecido em sua vida? Depois de uma noite de pouco sono, Marcos se sentou na varanda do chalé e observou o horizonte. O silêncio era reconfortante, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava fora de lugar. Ele se perguntava por que esse bebê havia sido deixado ali, sozinho, à beira do penhasco. Quem faria algo assim? E o mais perturbador, por que ele, um homem de negócios acostumado ao luxo e à segurança da cidade, havia sido escolhido para esse encontro improvável? Enquanto o sol começava a despontar no céu, tingindo as montanhas de um tom dourado, ele decidiu que não poderia deixar esse mistério sem resposta. Ele precisava saber mais. Mas como? Era impossível saber por onde começar, mas a única certeza que ele tinha era que aquele bebê não estava ali por acaso. De alguma forma, ele estava conectado a ele. Algo em seu íntimo dizia que esse resgate era apenas o início de uma jornada bem mais complexa. Com a criança em seus braços, Marcos decidiu que o melhor caminho seria buscar informações. Ele sabia que havia uma pequena cidade próxima, a cerca de 1 hora de caminhada da área onde estava. Ele poderia ir até lá, tentar encontrar algum indício de quem seria a mãe ou responsável pelo abandono da criança. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que esse caminho poderia ser mais perigoso do que ele imaginava. A sensação de ser observado, que não o havia deixado desde o momento em que encontrou o bebê, o fazia questionar se essa decisão era realmente a melhor. Mas o bebê, em seus braços, parecia ser a única coisa que importava naquele momento. Ele olhou para o pequeno, que ainda estava profundamente adormecido, e se perguntou o que o destino preparava para ele. Ele nunca tinha imaginado que uma simples trilha nas montanhas pudesse vir a ser o cenário de um mistério tão grande. Chegando à pequena cidade, Marcos procurou uma clínica local para verificar se o bebê estava bem. Ele sabia que, mesmo que a criança estivesse aparentemente saudável, era necessário um exame médico para garantir que tudo estivesse em ordem. Ao entrar na clínica, o recepcionista, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor, o olhou curioso, mas não fez perguntas. Apenas o conduziu até a sala de atendimento. A médica que o atendeu era uma mulher jovem, com um olhar sereno, mas também com um toque de preocupação ao examinar o bebê. Ela fez algumas perguntas a Marcos, mas ele não sabia o que responder. Não sabia como explicar o que acontecerá. Como poderia ele, um homem que tinha tudo, estar com um bebê desconhecido, sem respostas para as perguntas mais simples? Ele está bem, disse a médica, após verificar os sinais vitais e fazer uma série de exames rápidos. Não parece ter nenhum problema físico imediato. Mas você não sabe nada sobre ele, não é mesmo? Marcos balançou a cabeça, ainda atordoado. Nada. Apenas o encontrei sozinho, à beira de um penhasco. A médica suspirou e se inclinou para a frente. Há algo muito estranho nisso, senhor. Crianças assim não desaparecem sem motivo. Se ele foi deixado lá, pode haver um motivo muito mais profundo. Algo que você ainda não descobriu. E alguém está procurando por ele. Essas palavras foram como um choque para Marcos. Ele já sentia que havia algo errado, mas ouvir isso de uma profissional, alguém que tinha experiência com situações difíceis, fez o medo e a curiosidade se misturarem em sua mente. Quem seria capaz de abandonar uma criança de forma tão calculada? E o que estava por trás disso? Você sabe onde ele mora? Ou algum contato que possa ser útil? A médica perguntou, mas Marcos negou novamente. Não sabia nada. Com o bebê ainda nos braços, Marcos ficou ali, perdido em seus próprios pensamentos. A médica parecia disposta a ajudar, mas Marcos sabia que o verdadeiro mistério estava muito além do que ele poderia imaginar. O que parecia um simples acidente, um resgate de uma criança perdida, agora se transformava em uma missão mais complexa, algo que ele não poderia abandonar até entender completamente. Ele se despediu da médica e saiu da clínica, com o bebê ainda nos braços, decidido a voltar ao chalé. Ele sabia que precisaria de mais informações, mais pistas, para descobrir o que realmente estava acontecendo.
Mas, mais do que nunca, ele sentia que o destino dele e o daquele bebê estavam entrelaçados de uma forma que ele não conseguia compreender. De volta ao chalé, Marcos sentou-se à mesa e começou a pensar em todas as possibilidades. O que ele sabia até agora era pouco, mas o suficiente para fazer seu coração bater mais forte de preocupação. O bebê não era apenas uma criança abandonada. Ele representava algo maior, algo que Marcos precisaria entender, por mais difícil que fosse. E, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, iluminando o chalé com uma luz suave, Marcos sentiu que não poderia mais virar as costas para aquele mistério. Algo estava prestes a ser revelado, algo que mudaria para sempre o curso de sua vida e, quem sabe, o destino do próprio bebê. Mas o que ele ainda não sabia era que a jornada que estava prestes a começar seria muito mais perigosa do que ele poderia imaginar. O silêncio dentro do chalé era profundo. Marcos, ainda segurando o bebê, olhava fixamente para a janela, como se esperasse que o mistério se revelasse sozinho. Mas o que mais o incomodava não era o silêncio, nem o enigma em torno do bebê, mas a sensação de que estava sendo observado. Algo inexplicável, mas real, o fazia olhar por cima do ombro constantemente. Ele não estava mais sozinho nessa montanha. O som suave do vento batendo contra as janelas quebrava a quietude da noite, mas isso não trazia conforto. Pelo contrário, acentuava ainda mais a sensação de desconforto que estava tomando conta dele. Ele se levantou da mesa, colocou o bebê no berço improvisado que havia montado na sala e começou a andar de um lado para o outro. Precisava encontrar respostas. Precisava entender por que ele estava no meio dessa situação e como tudo aquilo estava relacionado a ele. O bebê dormia tranquilamente, mas a paz momentânea não fazia Marcos se sentir menos tenso. Ele decidiu que iria procurar respostas na pequena cidade vizinha novamente no dia seguinte. Já havia visitado a clínica, mas sentia que algo estava faltando, como se uma peça importante do quebra-cabeça ainda estivesse desaparecida. A médica havia lhe dito que o bebê estava bem fisicamente, mas ela também havia mencionado algo que não saía de sua cabeça: alguém está procurando por ele. Marcos não sabia ao certo como interpretar essa frase. Quem estaria procurando por um bebê abandonado? E por que ele, um homem de negócios que nunca tinha se envolvido em algo tão fora do comum, estava agora no centro de algo tão misterioso? Essas perguntas giravam sem cessar em sua mente, fazendo com que ele se sentisse cada vez mais inquieto. Quando o sol finalmente começou a se pôr, ele decidiu ir até a pequena praça central da cidade. Talvez, ao conversar com algumas pessoas locais, ele encontrasse uma pista sobre o bebê, ou ao menos soubesse de algo que pudesse explicar como ele apareceu ali, na beira do penhasco. Ele sabia que o melhor caminho seria encontrar alguém que tivesse um conhecimento mais profundo da comunidade. Quem sabe algum fazendeiro ou alguém que tivesse vivido ali por mais tempo soubesse de algo estranho, uma história que ele pudesse usar para conectar os pontos. Ele saiu do chalé, com o bebê ainda adormecido, e caminhou até a praça. As ruas estavam vazias, exceto por alguns moradores que andavam apressados para suas casas. A cidade, pequena e isolada, parecia pacífica, mas Marcos sentia que havia algo subterrâneo, algo não dito, nas entrelinhas das interações daquelas pessoas. Logo, ele encontrou um homem mais velho sentado em um banco na praça, olhando para o horizonte. Com um chapéu de palha e uma expressão séria, o homem parecia não se importar com o movimento ao seu redor. Marcos se aproximou dele e, após um breve cumprimento, perguntou: "O senhor conhece alguma história sobre bebês que foram abandonados por aqui, nos arredores da montanha?" O homem olhou para ele, com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Ele não respondeu de imediato, como se estivesse ponderando a pergunta, mas então, após um longo suspiro, disse: "Já ouvi falar. Não de um bebê em particular, mas existe uma lenda. Alguns dizem que pessoas erradas deixam coisas erradas nas montanhas. E algumas dessas coisas, depois de encontradas, nunca mais desaparecem." Marcos se inclinou para ouvir melhor, intrigado, mas o homem parecia hesitar. "Eu não sei exatamente do que está falando", disse Marcos, tentando ser mais direto. "O que quer dizer com coisas erradas?" O velho olhou para ele, como se estivesse avaliando o homem diante de si, então falou baixo, quase como se estivesse compartilhando um segredo. "A montanha guarda mistérios, meu amigo. Mistérios que pessoas da cidade nunca ousaram investigar. Há alguns anos, um jovem foi encontrado morto aqui.
Ninguém sabe como ele morreu, mas dizem que ele estava tentando descobrir algo. Algo ligado a um bebê. E tem mais. Aquela parte da montanha, onde você encontrou o bebê, é conhecida por alguns como o lugar dos perdidos. Quem chega lá, muitas vezes, não volta. Ou volta, mas com algo que não é mais o que era. Marcos não sabia o que pensar. Ele nunca havia acreditado em superstições ou lendas. Mas, ouvindo aquelas palavras, uma sensação de pavor começou a invadir sua mente. O que o homem queria dizer com algo que não é mais o que era? O bebê, aparentemente inocente, poderia estar relacionado a essa história macabra de alguma forma. Você está me dizendo que há algo sobrenatural acontecendo aqui? Marcos perguntou, tentando se controlar. O velho deu de ombros. Não sou eu quem diz, respondeu ele, com uma leve risada. Mas há histórias de famílias desaparecidas, crianças que surgem do nada e, depois de um tempo, desaparecem de novo. Só os mais corajosos vão até lá para descobrir. O resto, bem, prefere não saber. Marcos não sabia se estava ficando paranoico, mas aquela conversa parecia um sinal de que havia algo maior acontecendo em torno do bebê. Ele agradeceu o velho, que nem sequer olhou para trás quando Marcos se afastou, indo em direção ao chalé. Enquanto caminhava de volta, a escuridão tomava conta das ruas da cidade, e o vento cortante parecia carregar consigo uma sensação de presságio. Ao chegar ao chalé, Marcos olhou para o bebê, ainda dormindo, e sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não estava mais apenas cuidando de uma criança. Ele estava preso a um mistério maior do que qualquer coisa que ele tivesse vivido. No fundo, ele sabia. As respostas estavam ali, nas montanhas, e ele não poderia simplesmente ir embora. Algo mantinha ali, algo que o ligava ao bebê de uma forma que ele não conseguia entender. E enquanto a noite caía, Marcos sabia que a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Mas seria ele capaz de enfrentá-la? A manhã seguinte chegou com uma neblina densa que cobria as montanhas, tornando o cenário ainda mais sombrio do que Marcos imaginava. Ele despertou cedo, mas o peso da noite anterior ainda estava em seus ombros. O que o velho na praça havia dito o perturbou profundamente. A história sobre o lugar dos perdidos, sobre crianças que surgem e desaparecem, e as mortes misteriosas. Tudo isso não se encaixava com a vida tranquila que ele conhecia. Marcos não conseguia mais ignorar a sensação de que o bebê era uma peça central em algo muito maior. O som suave da chuva batendo contra o telhado do chalé parecia ter um ritmo calmo, mas não havia tranquilidade em sua mente. Ele levantou-se rapidamente, vestiu-se e, antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, foi até o berço onde o bebê ainda dormia, calmo e sereno. Era como se ele estivesse protegido por algo invisível, algo além da compreensão de Marcos. Ele olhou pela janela, para as montanhas envoltas pela neblina, e soube que a única forma de entender tudo aquilo seria ir mais fundo. Talvez o que ele precisasse fosse mais informações sobre o que realmente acontecerá na cidade e nas redondezas. Naquela manhã, ele decidiu que procuraria respostas, nem que isso significasse cavar mais fundo nas lendas e histórias que os moradores tanto evitavam falar. Depois de um breve café, Marcos saiu para se aventurar novamente pela cidade. A pequena praça estava vazia, mas ele sabia onde poderia procurar. Havia uma antiga biblioteca local, um lugar onde poucos moradores pareciam frequentar. Talvez lá ele pudesse encontrar registros históricos sobre os eventos que o velho na praça mencionara. A biblioteca, uma construção de pedra que exalava um ar de antiguidade, estava bem no centro da cidade. A porta estava aberta, e a luz suave que escapava pelas frestas das janelas oferecia uma sensação de acolhimento. Quando entrou, foi imediatamente atingido pelo cheiro de livros antigos e poeira acumulada. Havia algo reconfortante nesse ambiente silencioso. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. A bibliotecária, uma senhora de idade avançada com óculos de lentes grossas, estava organizando algumas pilhas de livros na mesa. Ela olhou para Marcos, mas não pareceu surpresa com sua presença. Você está aqui para aprender mais sobre as montanhas, não é? Ela perguntou com um sorriso que, embora amigável, parecia ter uma pitada de conhecimento oculto. Marcos assentiu. Sim, eu estou procurando por algo. Algo sobre o passado, sobre o que aconteceu por aqui. Alguma história envolvendo bebês, talvez?
ou crianças desaparecidas. A bibliotecária o observou com atenção antes de se levantar lentamente. A cidade tem muitos segredos, senhor, muitos dos quais preferimos manter guardados. Mas se você deseja saber a verdade, posso ajudá-lo. Mas lembre-se, às vezes, o que a verdade traz é mais pesado do que você imagina. Com uma leve hesitação, ela o conduziu até uma seção escura da biblioteca, onde os livros pareciam mais antigos, mais desgastados. Ela pegou um volume grosso e o colocou na frente de Marcos. Este é um dos poucos registros que restaram sobre a história de nossa cidade, disse ela. Há mais de 100 anos, uma tragédia ocorreu nas montanhas, e desde então, coisas estranhas têm acontecido por aqui. Marcos abriu o livro e começou a ler, seus olhos se fixando nas palavras. O que ele encontrou ali não era apenas um relato sobre o abandono de crianças nas montanhas, mas algo muito mais sombrio. O livro falava de uma antiga família que possuía grandes terras na região e que, por gerações, havia sido amaldiçoada por algo inexplicável. Seus membros haviam desaparecido misteriosamente, e algumas lendas sugeriam que os bebês de cada geração haviam sido deixados nas montanhas, como uma forma de sacrifício para apaziguar uma força invisível, uma presença antiga que habitava aquelas terras. Marcos sentiu um calafrio ao ler essas palavras. A descrição dos desaparecimentos era vívida, e os relatos falavam de bebês sendo encontrados por moradores da cidade, mas nunca de uma forma que fizesse sentido. Algumas crianças eram entregues em segredo a famílias, outras sumiam sem deixar rastro. A conexão com as mortes misteriosas e com o bebê que ele havia encontrado estava começando a fazer sentido, mas o que ainda o surpreendia era a menção de uma conexão sangrenta, um vínculo familiar que ligava todos esses acontecimentos. Marcos se sentiu em choque. O bebê que ele agora cuidava poderia estar de alguma forma relacionado a essa antiga maldição, ou quem sabe até ser o último vestígio de uma linhagem extinta. As perguntas só se multiplicaram. Por que o bebê estava ali, à beira do penhasco? Quem o deixou ali? E qual era a verdadeira razão por trás desse abandono? A bibliotecária, observando seu rosto atônito, se aproximou e falou com um tom grave. Você tem coragem de continuar com isso? Muitos que tentaram descobrir o que realmente aconteceu aqui nunca mais foram vistos. Mas se você realmente deseja saber, as respostas estão na montanha. Mas esteja preparado, porque o que você descobrir pode mudar tudo. Marcos olhou para o livro, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que não havia mais volta. Ele estava preso a esse mistério, a esse destino que o conectava a algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ele precisava ir até as montanhas, precisava descobrir a verdade, por mais aterradora que fosse. De volta ao chalé, ele olhou para o bebê adormecido, agora mais tranquilo do que nunca. Ele sentia que, de alguma forma, aquele pequeno ser tinha mais respostas do que ele. E enquanto a chuva batia forte contra as janelas, Marcos fez uma promessa a si mesmo. Ele não descansaria até entender o que estava realmente acontecendo, até descobrir qual era o segredo sombrio que se escondia nas profundezas daquelas montanhas. O céu estava carregado de nuvens pesadas, prenunciando uma tempestade iminente, mas Marcos não tinha mais tempo a perder. Ele sentia que a verdade estava ao seu alcance, mas a cada nova pista que surgia, o peso do que estava por vir se tornava mais difícil de suportar. A montanha, com seus segredos sombrios, o chamava, e ele sabia que tinha que ir até lá, não importando o que encontrasse pelo caminho. A manhã seguinte chegou com um vento gelado que cortava a pele, e Marcos sabia que a jornada não seria fácil. A cidade estava silenciosa, como se também temesse o que ele poderia descobrir. Ele vestiu sua jaqueta impermeável, pegou o bebê nos braços, e decidiu que iria até o topo da montanha, onde a maioria dos moradores acreditava que o mistério tinha começado há tantos anos. O que ele não sabia ainda era que o destino que o aguardava nas alturas seria mais cruel e mais revelador do que ele imaginava. A trilha que levava à montanha não era longa, mas era íngreme e traiçoeira, cheia de pedras soltas e raízes que se entrelaçavam pelo caminho. Mesmo com seu conhecimento sobre trilhas e aventuras ao redor do mundo, Marcos sentia que algo ali não estava certo. As árvores ao redor pareciam observá-lo, e o som do vento sussurrando entre as folhas passava uma sensação de que a natureza ali estava carregada de mistério. Ele andava com o bebê em seus braços, seu coração batendo mais forte a cada passo. A montanha parecia mais imponente agora, quase como se estivesse prestes a engoli-lo, a engolir tudo o que ele sabia.
Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando viu à distância o que parecia ser uma pequena clareira, onde algumas ruínas antigas se erguiam, semi-enterradas pela vegetação densa. O que eram aquelas construções? Quem poderia ter vivido ali? As respostas estavam começando a se formar em sua mente, mas ele estava ciente de que nem todas as perguntas seriam resolvidas facilmente. Ele respirou fundo, preparando-se para enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. À medida que se aproximava das ruínas, o som da natureza ao seu redor parecia desaparecer. O silêncio era denso, como se o próprio ar estivesse retido pela presença daquele lugar. Marcos colocou o bebê no chão por um momento, protegendo-o debaixo de uma árvore com cuidado de não deixá-lo exposto ao frio. Ele sentiu a necessidade de explorar as ruínas mais de perto, então se afastou por alguns minutos, deixando o bebê descansar. O que encontrou o deixou sem palavras. Entre as pedras e as paredes de tijolos quebrados, ele encontrou o que parecia ser uma pequena cripta. Mas o mais estranho era o que estava dentro dela. Uma série de objetos antigos e relíquias, mas também algo que não podia ser explicado. Uma série de pequenos móveis, como berços, dispostos de maneira ordenada ao longo das paredes. O que ele via parecia quase uma homenagem macabra, uma coleção de bebês que haviam sido deixados ali, ou talvez algo pior. Ele se aproximou, cauteloso, e viu que as paredes estavam cobertas por símbolos antigos, marcas que ele não reconhecia. O ar estava pesado, e o sentimento de que ele havia tocado algo proibido crescia a cada segundo. Ele pegou um dos objetos mais próximos e o examinou. Era uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo. Ao abrir, encontrou um pedaço de papel, amarrotado, com uma mensagem escrita de forma apressada. O texto estava desordenado, mas ele conseguiu ler: "Não há escape. O bebê é a chave. A linhagem será restaurada, e nós seremos vingados." Marcos sentiu seu estômago revirar. O que isso significava? O bebê que ele carregava estava, sem dúvida, conectado a algo terrível, e ele não conseguia entender ainda a extensão do que estava prestes a descobrir. Foi quando o som de um grito distante rompeu o silêncio da montanha. Um grito profundo e desesperado que pareceu vir das profundezas da floresta, ecoando pelas pedras. Marcos congelou por um momento, o coração disparado. Quem estaria ali? E o que estava acontecendo? Ele correu de volta para o bebê, mas ao chegar à clareira, algo fez parar abruptamente. Algo estava diferente. O bebê havia desaparecido. Marcos olhou em volta, completamente perdido. O que poderia ter acontecido? Ele tinha deixado o bebê ali, protegido sob a árvore, e agora ele não estava mais lá. A sensação de pavor o envolveu. Ele gritou o nome do bebê, mas o único som que respondeu foi o eco do próprio grito, se espalhando pela montanha. De repente, uma figura apareceu diante dele. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, e ela caminhava com uma calma perturbadora. Seus olhos eram como um abismo, sem fundo, sem vida. Quando ela se aproximou de Marcos, seu olhar fixo parecia penetrar sua alma. "Você está mais perto da verdade do que imagina", ela disse com uma voz grave e lenta. "O bebê não é seu. Ele nunca foi. Ele é um espectro do passado, uma peça no jogo antigo." Marcos não sabia o que responder. Estava atordoado, mas a mulher continuou, como se soubesse o que ele queria perguntar antes mesmo de ele falar. "A linhagem foi reativada, mas o preço será mais alto do que você pode pagar. Você está prestes a ser envolvido em algo que vai além da sua compreensão. Não há volta." A mulher deu um passo atrás, e quando Marcos tentou se aproximar para perguntar mais, ela desapareceu entre as sombras da floresta. Com o coração acelerado e a mente em um turbilhão de emoções, Marcos olhou em volta. O bebê havia sumido, e ele estava sozinho, perdido em um lugar onde as respostas estavam cada vez mais distantes. O que ele fazia agora? Como ele poderia continuar sua busca por respostas se a verdade estava se tornando mais perigosa a cada passo? Ele sabia que não poderia voltar atrás. O bebê, a montanha, tudo estava entrelaçado, e ele precisava de mais respostas. Mas o que ele faria a partir dali? A jornada de Marcos estava apenas começando, e o que o aguardava era muito mais do que ele imaginava. Marcos ainda não conseguia entender o que havia acontecido.
A figura da mulher desaparecera tão rapidamente quanto surgira, e o bebê, a única razão de sua jornada até ali, estava agora em algum lugar, perdido entre as sombras da floresta densa. Ele ficou parado por alguns momentos, a respiração pesada, como se o próprio ar da montanha fosse mais denso e mais difícil de respirar. O que ele sabia, até aquele momento, era que nada faria sentido sem o bebê. Sem ele, nada mais importava. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia deixar de sentir que estava em uma teia que ele mesmo não havia escolhido. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. O que havia começado como um simples resgate se transformará em um pesadelo de proporções que ele nunca imaginara. As palavras da mulher ecoavam em sua mente: o bebê não é seu. Ele nunca foi. Marcos sentia um nó crescente na garganta. Quem era aquela mulher? O que ela sabia que ele não sabia? E por que ela se referia ao bebê como um espectro do passado? Ele se sentia mais perdido do que nunca. A montanha ao seu redor, com suas pedras antigas e suas árvores imponentes, parecia observar tudo com um olhar frio e distante, como se estivesse guardando seus segredos mais sombrios. Com a mente confusa, ele decidiu que precisava encontrar o bebê. Ele não sabia por onde começar, mas seu instinto dizia para seguir para o leste, para onde a floresta parecia se abrir, como se estivesse lhe conduzindo. Ele pegou a mochila e começou a caminhar, movendo-se com mais pressa do que nunca. O frio estava ficando cada vez mais intenso, mas não era o clima que o incomodava. Era a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo grande, algo que mudaria sua vida para sempre. A cada passo que dava, as lembranças daquela noite começaram a invadir sua mente. O bebê, tão frágil, tão vulnerável, abandonado à beira de um penhasco, e o impulso irracional que o fizera correr até ali para salvá-lo. Como ele podia ter sido tão ingênuo? Como não havia percebido que havia algo mais sombrio por trás daquele resgate? Ele parou por um momento, olhando para o céu escuro, agora coberto por nuvens ameaçadoras. O som do vento começava a aumentar, e ele sentiu a pressão de uma presença invisível ao seu redor. Foi quando, de repente, um grito distante cortou o silêncio da floresta. Era um som agudo e desesperado, um grito de dor e desespero. Marcos congelou. Ele sabia que o grito vinha do leste, e ele não teve dúvidas. Era o bebê. Algo estava acontecendo com ele. Sem pensar duas vezes, Marcos correu em direção ao som. Cada passo levava mais fundo na floresta, e ele sentia que a cada minuto estava mais longe de tudo que conhecia, mais perto do desconhecido, do abismo que parecia o chamar. O ar estava pesado e úmido, e a escuridão começava a tomar conta ao seu redor. Mas ele não podia parar. Não podia deixar o bebê para trás. Quando ele chegou a uma clareira, o que viu o fez parar abruptamente. Havia uma pequena fogueira no centro, com uma figura misteriosa sentada ao redor dela. Era um homem, de aparência envelhecida, com os olhos profundos e uma expressão impenetrável. Marcos não sabia se deveria se aproximar ou sair dali o mais rápido possível. Mas o homem parecia saber que ele estava ali, pois levantou a cabeça e olhou diretamente para ele, como se estivesse aguardando sua chegada. Você está atrasado, disse o homem, sua voz rouca e cheia de cansaço. O bebê já fez sua escolha. Marcos se aproximou cautelosamente, sentindo o peso de cada palavra que o homem dizia. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula de ansiedade. Onde está o bebê? O que aconteceu? O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. O bebê não é mais seu resgate. Ele é a chave para algo muito maior do que você imagina. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele queria gritar, perguntar mais, mas as palavras pareciam ter desaparecido de sua boca. Ele apenas olhou para o homem, esperando que ele dissesse algo mais. O bebê é o herdeiro de uma linhagem antiga, Marcos, disse o homem, como se estivesse lendo seus pensamentos. Uma linhagem que foi oculta por muito tempo, até agora. Você não está aqui por acaso. O que você fez ao tentar salvá-lo, ao levá-lo para longe de seu destino, não foi algo que você pudesse evitar. O que o homem dizia parecia impossível, mas Marcos sabia, de algum modo, que estava começando a entender.
A conexão entre ele e o bebê, o fato de ele ter sido puxado para essa jornada sem saber o motivo, tudo estava finalmente começando a fazer sentido. Mas o que isso significava para ele? O que ele deveria fazer agora? Você precisa entender uma coisa, Marcos, o homem continuou, sua voz mais suave. O bebê é a chave para o que está por vir. Ele será o ponto de virada, o que trará o equilíbrio ou a destruição. Depende de quem o controla. E o que você fizer a partir de agora determinará o futuro de todos. O homem fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Marcos sentiu um peso esmagador se formar sobre seus ombros. Ele estava envolvido em algo muito maior do que ele jamais imaginara. Algo que ultrapassava as fronteiras do possível. Mas eu não posso deixar o bebê, disse Marcos, sentindo a necessidade de esclarecer sua intenção. Eu não posso deixá-lo para trás. O homem olhou para ele com uma expressão que mistura pena e compreensão. Você não tem escolha, Marcos. O bebê já fez sua escolha. Agora, você deve fazer a sua. Com isso, o homem se levantou e se afastou da fogueira, desaparecendo nas sombras da floresta. Marcos ficou ali, sozinho, com o peso de suas palavras, e a sensação de que uma tempestade estava prestes a começar. A história de Marcos e do bebê estava longe de terminar. Mas o que viria a seguir? Ele teria forças para enfrentar o que estava por vir, ou sucumbiria à escuridão que o aguardava? Marcos ficou ali, sozinho, com a sensação de que o mundo ao seu redor tinha mudado para sempre. O homem misterioso havia desaparecido nas sombras da floresta, e agora ele se encontrava em um local onde as regras da realidade pareciam não mais se aplicar. O que ele ouvirá sobre o bebê, sobre a linhagem antiga e o futuro do mundo, parecia distante demais para ser real. Porém, a verdade estava se tornando impossível de ignorar. O que ele sabia com certeza era que o bebê estava em perigo. Algo estava prestes a acontecer, algo que ninguém podia prever, mas que ele sentia, com uma certeza assustadora, que já estava em movimento. E, mais importante ainda, ele estava envolvido. O homem dissera que ele não tinha escolha. Agora, Marcos não sabia mais em quem confiar, mas uma coisa estava clara: ele precisava encontrar o bebê, antes que fosse tarde demais. Com o coração apertado e a mente borbulhando de perguntas sem resposta, Marcos começou a caminhar de volta pela floresta, seguindo o caminho incerto. A cada passo que dava, sentia-se mais distante de seu antigo mundo, aquele que ele conhecia tão bem, a vida de milionário, cheia de luxo e segurança. Agora, ele estava perdido em um mundo sombrio, sem respostas, onde a única coisa que parecia importar era o destino daquele bebê. Mas o que ele deveria fazer com essa informação? Como ele poderia mudar o curso dos eventos? E por que ele era o escolhido para essa missão? O caminho estava cada vez mais íngreme, e a floresta densa fazia o ar ficar ainda mais pesado. As árvores, com suas formas retorcidas, pareciam observá-lo, como se estivessem esperando por algo. Marcos sentia um calafrio percorrer sua espinha, como se cada pedaço da floresta estivesse guardando um segredo que ele não podia compreender. Ele não podia mais ignorar a sensação de que estava sendo seguido. Não por alguém, mas por algo. Ele chegou a um pequeno riacho e parou para beber um pouco de água. Seus pensamentos estavam confusos, e ele precisava de um momento para se recompor. Ao olhar para a água cristalina que passava aos seus pés, ele se viu refletido nela, mas não de uma forma normal. A imagem que o espelho da água devolvia não era a de um homem comum. Era a imagem de alguém marcado pelo destino, alguém que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o curso da história. Marcos sabia que a responsabilidade sobre o bebê já não era mais uma simples questão de moralidade. Não se tratava de escolher entre certo e errado, entre salvar ou abandonar. Agora, ele se via em um jogo que transcendia o humano. O bebê, a linhagem ancestral, o homem misterioso e as palavras enigmáticas que ele havia dito, tudo isso estava conectado de uma maneira que ele mal conseguia compreender. De repente, o som de passos suaves, quase imperceptíveis, chegou aos seus ouvidos. Marcos se virou rapidamente, com o coração disparado, mas não viu ninguém. A floresta estava silenciosa, como se soubesse que ele estava atento, e o ambiente parecia mais denso do que nunca. Ele olhou novamente para o riacho e, dessa vez, algo chamou sua atenção. Entre as pedras que formavam a borda do curso d'água,
ele viu algo que não estava ali antes, um pequeno objeto metálico, parcialmente coberto pela sujeira e pelas folhas. Ele se agachou para pegar o objeto, que se revelou ser um amuleto antigo, com símbolos gravados de uma forma que ele nunca tinha visto antes. O amuleto parecia pulsar nas suas mãos, como se tivesse vida própria. Marcos não conseguia explicar o que sentia, mas uma coisa era certa: aquele amuleto estava ligado ao bebê de alguma forma. Ele olhou para o objeto, sentindo uma sensação de urgência em seu peito. Não sabia como, mas ele sentia que o amuleto era a chave para entender tudo aquilo. Sem pensar muito, ele guardou o amuleto em seu bolso e continuou sua caminhada, agora com um propósito mais claro: ele precisava chegar ao fundo dessa história. A cada passo, ele sentia que estava mais perto da verdade, mas, ao mesmo tempo, também mais perto do perigo. A montanha parecia agora uma prisão, e ele estava preso nela, sem saber como sair. E mais uma vez, a sensação de que alguém o observava o envolvia, mas quando ele virava, nada estava lá. Ele se perguntava se aquilo era apenas a sua mente, ou se havia algo mais que ele ainda não conseguia ver. O caminho foi ficando cada vez mais estreito e sinuoso. Ele não sabia exatamente onde estava indo, mas seus instintos o guiavam. Não tinha mais certeza de que estava seguindo o caminho certo, mas sabia que não podia parar. O bebê precisava dele. Ele precisava salvar o bebê. E o tempo estava se esgotando. Quando o céu começou a escurecer, a luz do dia dando lugar à penumbra da noite, Marcos sentiu que havia chegado a um ponto sem volta. Ele estava no coração da floresta, e algo estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para um grande evento. De repente, uma voz soou, baixa e quase imperceptível, vindo das sombras à sua frente: "Você chegou mais longe do que eu esperava, Marcos." Ele se virou, o coração batendo forte. E lá estava ela, a mulher. Ela apareceu novamente, surgindo da escuridão, com um sorriso que parecia mais uma ameaça do que uma saudação. Mas Marcos não se intimidou. Ele tinha perguntas, e estava pronto para obter respostas. "Você sabia o que ia acontecer", disse ele, com firmeza. "Sabia que eu ia chegar até aqui." Ela deu um passo à frente, seus olhos penetrantes fixos nos dele. "Sim, eu sabia", respondeu ela, sua voz suave, mas cheia de uma força invisível. "Você não está mais no controle, Marcos. Agora, é o bebê quem decide o que vai acontecer." A mulher desapareceu tão rapidamente quanto surgira, deixando Marcos mais confuso e mais determinado do que nunca. Ele olhou para o amuleto em seu bolso, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. O bebê, a linhagem, o futuro, tudo isso estava em suas mãos. Mas o que ele faria com esse poder? Marcos continuava sua jornada pela floresta, a sensação de estar sendo observado nunca o deixando em paz. Cada ruído das folhas secas sob seus pés parecia amplificado, e o farfalhar das árvores parecia sussurrar segredos que ele não conseguia entender. Ele já não sabia mais o que era real e o que era apenas sua mente tentando processar a montanha de acontecimentos estranhos que o cercavam. A mulher misteriosa, a revelação sobre o bebê, e aquele amuleto com símbolos enigmáticos eram apenas o começo de um mistério que se aprofundava a cada passo. A visão do bebê, com seu olhar inocente e vulnerável à beira do penhasco, ainda estava fresca em sua mente. A cada instante, Marcos se perguntava o que teria acontecido se ele não tivesse agido a tempo. O que teria acontecido se ele não tivesse levado o bebê para longe da beirada? A imagem do pequeno corpo frágil quase caindo no abismo se repetia em sua mente, tornando-se uma imagem constante, como uma lembrança dolorosa. Mas ele sabia que havia mais, muito mais, por trás dessa história. "Você não está mais no controle", disse a mulher misteriosa em sua mente, ecoando suas palavras de antes. "Agora, é o bebê quem decide o que vai acontecer." Mas o que isso significava? Como o bebê poderia decidir algo? Ele não era apenas uma criança indefesa? A resposta, mais uma vez, parecia estar naqueles símbolos do amuleto e nas palavras enigmáticas que ele ouvirá durante sua jornada. Marcos parou em frente a uma grande árvore, cujas raízes pareciam quase tomar conta do solo, como se estivessem se entrelaçando com o próprio tecido da terra. Ele se agachou e começou a inspecionar as raízes, sentindo que havia algo ali, algo que ele deveria entender. Então,
Ao tocar uma raiz particularmente espessa e áspera, ele sentiu uma vibração suave, quase imperceptível, como se a árvore estivesse se comunicando com ele. O que mais ele poderia descobrir nesse lugar estranho e misterioso? A vibração nas raízes parecia pulsar, como se houvesse algo além da simples vida vegetal ali. Marcos sentiu uma espécie de conexão profunda com a terra, como se ela estivesse lhe transmitindo algo, uma mensagem que ele não conseguia compreender completamente, mas que sabia que era importante. Ele retirou o amuleto do bolso e, ao tocá-lo com uma das raízes da árvore, algo aconteceu. Uma explosão de luz inundou seus olhos, e ele foi imediatamente transportado para um outro lugar. A visão que ele teve foi breve, mas intensa. Ele viu imagens rápidas, imagens de um tempo muito antigo. Uma civilização esquecida, um império que havia caído, e figuras poderosas que pareciam controlar o destino de todos. Ele viu uma criança, com os mesmos olhos do bebê, e ao redor dela, figuras misteriosas que pareciam ser guardiões do destino, pessoas que estavam protegendo o que era mais precioso. E então, ele viu uma grande montanha, a mesma onde ele estava, mas agora vazia, devastada, como se algo muito grave tivesse acontecido. Marcos ficou atordoado com a visão. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que acabará de ver. O amuleto ainda estava em sua mão, mas ele sabia que aquilo não era uma ilusão. O que ele havia testemunhado era real, muito real. O bebê não era apenas uma criança comum, ele estava conectado a algo muito maior, algo ancestral, que transcende o tempo e o espaço. E agora, Marcos tinha um papel importante nesse enredo misterioso, mesmo sem compreender totalmente o que estava acontecendo. Com o coração acelerado e a mente cheia de novas perguntas, Marcos se levantou e começou a caminhar novamente. Ele sabia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas também sabia que o tempo estava se esgotando. Algo estava se aproximando, algo que ele não conseguia prever, mas que sentia com uma intensidade quase palpável. Ele precisava encontrar o bebê novamente, descobrir quem estava por trás disso e entender por que ele estava envolvido. O que ele faria com o conhecimento que acabará de adquirir? Como ele poderia usar isso para proteger o bebê e evitar o desastre que parecia iminente? Conforme Marcos avançava, a floresta parecia se tornar mais densa, mais opressiva. O caminho se tornava cada vez mais difícil, mas ele não podia parar. Ele sabia que se desacelerasse agora, se hesitasse, algo fatal poderia acontecer. Ele já havia tomado uma decisão. Ele protegeria o bebê, acontecesse o que acontecesse. O futuro parecia incerto, mas ele não poderia deixar que o medo o paralisasse. Foi então que ele ouviu novamente o som de passos, mas desta vez, eram mais próximos, mais audíveis. Ele parou e ficou imóvel, seus sentidos aguçados. Os passos estavam vindo na direção dele, mas ele não conseguia ver ninguém. O som se aproximava e, de repente, uma sombra apareceu na sua frente. Marcos deu um passo para trás, os olhos fixos na figura que se materializava à sua frente. Era o homem misterioso. O mesmo homem que ele havia encontrado anteriormente. Eu sabia que você chegaria até aqui, disse o homem com um sorriso sombrio. Mas agora você está entrando em um território onde as escolhas não são tão simples quanto parecem. Marcos sentiu o peso daquelas palavras, como se cada sílaba carregasse um fardo que ele não conseguia compreender. O homem estava certo. As escolhas estavam ficando cada vez mais difíceis. Ele não sabia mais em quem confiar, mas sabia que tinha que continuar. Não havia mais volta. Você vai precisar de mais do que apenas coragem para entender tudo isso, o homem disse, desaparecendo novamente nas sombras, deixando Marcos com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara: o destino do bebê e o seu estavam entrelaçados de uma maneira que ele não poderia mais ignorar. Marcos estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Cada passo na floresta parecia pesar mais, cada estalo de galho sobre o chão o fazia parar, suspeitando que algo ou alguém estivesse por trás dele. Ele já não sabia o que era real e o que era fruto de sua mente aflita. As palavras do homem misterioso, a visão daquele amuleto e as imagens que ainda lhe assombravam, tudo se misturava em sua cabeça. Algo grande estava acontecendo, e ele sabia que não poderia mais ignorar. A montanha à sua frente parecia mais imponente a cada passo que ele dava, como se estivesse sendo guiado para o coração do mistério.
Era como se a própria terra tivesse absorvido os segredos do passado, e agora Marcos estava prestes a desvendá-los. Ele olhou para o céu, mas as nuvens pesadas cobriam a luz do sol, criando um clima de apreensão. O ar estava denso, e ele sentia uma pressão crescente em seu peito. Algo estava prestes a acontecer. Ao longe, ele avistou uma abertura na rocha, uma gruta escondida entre os penhascos, e sem hesitar, se dirigiu até lá. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Marcos se sentia como uma marionete, preso em um jogo cujas regras ele não compreendia. Mas ele não tinha mais escolha. Tinha que seguir em frente, porque sabia que o destino do bebê estava atrelado a essa montanha. Quando entrou na gruta, o som de seus passos foi abafado pela espessura das paredes rochosas. O ambiente era escuro e úmido, e a única luz vinha de uma pequena lanterna que Marcos havia trazido. A luz tremeluziu sobre as paredes da caverna, iluminando símbolos gravados nas pedras, símbolos semelhantes aos que estavam no amuleto. As figuras que ele viu nas paredes estavam claramente conectadas a algo ancestral, a algo que existia muito antes dele nascer. Ele seguiu o caminho apertado até que uma grande câmara se abriu diante dele. No centro da câmara, havia uma pedra enorme, marcada com os mesmos símbolos que ele havia encontrado na floresta. Na frente da pedra, algo incomum estava esperando por ele: o bebê. O mesmo bebê que ele havia resgatado à beira do penhasco. Mas agora, o bebê não estava sozinho. Ao seu lado, havia uma figura encapuzada, de aparência indefinida, cuja presença fazia o ar ao redor congelar. Marcos hesitou, os olhos fixos na cena à sua frente. O bebê, com seus olhos brilhando de forma incomum, parecia olhar diretamente para ele, como se estivesse esperando por algo. Marcos deu um passo à frente, mas a figura encapuzada levantou a mão, sinalizando para que ele parasse. Você não entende, ainda, disse a voz rouca e baixa da figura encapuzada. Esse bebê não é o que você pensa. Ele é a chave para tudo, mas você está muito longe de descobrir a verdade. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura parecia saber muito mais do que ele poderia imaginar, mas ele estava determinado a entender. Ele não podia deixar o bebê em risco, e sabia que sua jornada o levará até ali por uma razão. Quem é você? Marcos perguntou, sua voz tensa com a crescente ansiedade. O que está acontecendo aqui? O que é tudo isso? A figura encapuzada abaixou o capô, revelando o rosto de uma mulher de aparência envelhecida, mas com olhos que pareciam carregar séculos de sabedoria. Seus olhos eram profundos e penetrantes, como se ela pudesse ver além do presente, do tempo e do espaço. Eu sou apenas uma guardiã, ela respondeu calmamente, sua voz cheia de um conhecimento sombrio. Fui designada para proteger o que está por trás desta montanha. O bebê é a última esperança de algo que já foi esquecido, uma linhagem que foi extinta há muito tempo, mas agora está prestes a retornar. Marcos ficou em silêncio, tentando processar as palavras da mulher. Retornar? Como assim? A linhagem do bebê não é humana, não completamente, ela disse, com um olhar grave. Ele carrega em si a essência de algo muito mais antigo, muito mais poderoso. A sua chegada ao mundo não foi um acidente, Marcos. Tudo o que você fez, tudo o que aconteceu até agora, foi parte de um plano maior, algo que você nem sequer começou a entender. A mulher levantou uma das mãos e apontou para os símbolos na pedra à sua frente. Esses símbolos são antigos, mas foram feitos para guiar os escolhidos. Eles indicam o caminho para a revelação. Você está aqui porque chegou a hora. Mas agora você tem que decidir. Você irá continuar nessa jornada, sabendo que a verdade pode destruir tudo o que você conhece, ou voltará para a segurança da sua vida anterior, onde nada disso existirá para você. Marcos ficou parado, a mente correndo a mil. Ele queria acreditar que tudo isso era um pesadelo, algo que ele poderia simplesmente acordar e deixar para trás. Mas ele sabia que não podia voltar atrás. As peças estavam no lugar, e o bebê, com seus olhos enigmáticos e sua presença quase mágica, era a chave para algo muito maior. O destino havia o escolhido, e ele não podia escapar disso. Eu não posso voltar, disse Marcos, sua voz firme, mesmo diante da imensidão do que acabará de aprender. Eu não posso simplesmente ignorar o que vi, o que senti. O que quer que seja, eu não posso deixar isso acontecer.
A mulher encapuzada assentiu lentamente. Então, o caminho está traçado. Mas tenha cuidado. As sombras estão se aproximando, e elas querem que o segredo se perca. Você terá de lutar por isso. Marcos olhou para o bebê mais uma vez. Os olhos dele brilharam com uma intensidade inexplicável, como se estivesse aguardando por sua próxima ação, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Marcos respirou fundo, tomando uma decisão. Ele não poderia fugir mais. Ele tinha que seguir em frente. E assim, com uma nova determinação, Marcos se preparou para o que estava por vir. Ele sabia que nada mais seria como antes. Ele estava prestes a enfrentar algo que mudaria o curso da história, não apenas para ele, mas para o destino do bebê e, talvez, para o mundo inteiro. A caverna parecia se fechar ao redor de Marcos, como se estivesse sendo engolido por um segredo que ele não podia mais ignorar. O bebê, com os olhos fixos em sua alma, parecia carregar a sabedoria de 1000 gerações. A mulher encapuzada, agora revelando um semblante de seriedade e resignação, observava-o com uma expressão distante. A tensão no ar era palpável, como se o tempo tivesse parado e agora a única coisa que importava era a verdade que estava prestes a ser revelada. Marcos sentia o peso de suas decisões. Ele já não era mais o homem que entrou naquela trilha. O luxo, a vida confortável em que havia vivido, agora pareciam tão distantes quanto uma outra vida, uma outra pessoa. O que estava diante dele era maior do que tudo o que ele já havia experimentado. A sensação de estar em uma jornada sem retorno o tomava por completo. Você está pronto para entender a verdade? Perguntou a mulher encapuzada, com sua voz suave, mas carregada de uma gravidade que cortava o silêncio da caverna. Marcos engoliu em seco. Ele sabia que, após essa revelação, nada voltaria a ser como antes. Ele tinha se aventurado nas profundezas de algo que ultrapassava sua compreensão, e, ainda assim, sentia que estava preparado para encarar o que quer que fosse. Afinal, ele tinha que salvar o bebê, custasse o que custasse. Eu estou pronto, respondeu, a voz mais firme do que ele se sentia. O que devo saber? A mulher deu um passo à frente, seus olhos penetrando nos dele. Este bebê não é o que você pensa. Ele não foi abandonado. Ele é a chave para o renascimento de uma linhagem perdida, uma linhagem que existe desde os primeiros dias da humanidade. Os símbolos que você viu na caverna, as pistas que o levaram até aqui, tudo isso foi projetado para trazê-lo até o momento crucial. Marcos sentiu um arrepio, mas não desviou o olhar. O que ele é então? O que significa tudo isso? A mulher sorriu levemente, como se estivesse esperando por essa pergunta, como se soubesse que ele não poderia mais voltar atrás. Este bebê, ele é descendente de uma linhagem muito antiga, ligada a um poder ancestral. Ele carrega em si um segredo, uma força que foi selada por gerações, e muitos tentaram ocultar esse segredo para evitar o que ele pode trazer. O bebê é a última esperança de uma grande mudança. Ele carrega o poder de restaurar o equilíbrio do mundo, mas apenas se for protegido e guiado corretamente. Marcos sentiu uma explosão de emoções dentro de si. Mas por que me envolver? O que sou eu em toda essa história? A razão pela qual você foi escolhido, Marcos, é simples, mas complexa. Você não é apenas um milionário em busca de aventuras. Você é um dos últimos descendentes dessa linhagem. Você tem o sangue antigo que corre em suas veias, mesmo que você não saiba disso. O destino o trouxe até aqui, e agora você tem que fazer uma escolha. O poder que está no bebê não pode ser desperdiçado. O mundo está prestes a enfrentar uma grande crise, e você é a chave para evitar um cataclismo que destruiria tudo o que conhecemos. Marcos ficou em silêncio. A revelação parecia absurda, mas algo em seu interior lhe dizia que ela estava certa. Ele sentiu uma conexão inexplicável com aquele bebê, uma ligação que ia além da razão. A verdade estava diante dele, e ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Então, o que devo fazer? Marcos perguntou, a mente girando com todas as possibilidades e consequências. Você deve proteger o bebê, respondeu a mulher com firmeza. E, para fazer isso, você precisa enfrentar o que está por vir. Há forças sombrias que desejam controlar esse poder, e você não pode permitir que isso aconteça. O futuro do mundo depende de suas escolhas.
Com as palavras da mulher ainda ecoando em seus ouvidos, Marcos olhou para o bebê. Os olhos do pequeno eram profundos, como se já soubesse o que estava em jogo. Marcos sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, mas também sentiu uma força, uma energia vital se despertando dentro dele. Ele sabia que não poderia voltar atrás. Ele tinha que lutar, não apenas pela vida do bebê, mas por algo muito maior. Eu farei o que for preciso, disse Marcos, com uma determinação renovada. Vou protegê-lo. A mulher sorriu, um sorriso que parecia carregar séculos de sabedoria. Você está pronto. A jornada está apenas começando, Marcos. O bebê e você têm um destino em comum. Agora, vá. O mundo precisa de vocês. Com essas palavras, ela se afastou, desaparecendo na escuridão da caverna. Marcos olhou mais uma vez para o bebê, sentindo o peso da decisão que acabará de tomar. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas também sabia que estava preparado para o que estava por vir. Ele pegou o bebê nos braços, sentindo sua energia pulsando junto à sua própria. Juntos, eles sairiam daquela montanha, prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. O mistério estava longe de ser resolvido, mas uma coisa era certa: o destino deles estava entrelaçado, e nada mais seria o mesmo. O céu estava clareando, as nuvens começando a se dissipar. O futuro estava à sua frente, e Marcos estava pronto para enfrentá-lo. Se você chegou até o final, comente Penhasco, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.